Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 17, por enquanto. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E vendo, divulgaram o que tinha sido dito a respeito deste menino. No começo da liturgia, nós ouvimos a leitura do capítulo 2, em que anjos aparecem aos pastores proclamando a vinda de Jesus, o Messias, o Salvador. É preciso lembrar, irmãos, que o período do Natal é carregado de luzes, enfeites, símbolos. É um período em que estas luzes, estes símbolos, eles apontam para a vinda da luz do mundo, de Jesus. Nós separamos as nossas famílias, nos reunimos, preparamos uma bela mesa, nos vestimos bem, compramos presentes e dedicamos tempo para estar com quem a gente ama. Mandamos mensagens de felicitações e desejamos um Feliz Natal. Mas o que significa quando dizemos Feliz Natal? O que deve significar esta expressão? É um anúncio de que Jesus veio ao mundo. Natal é anunciar Jesus. E foi isso que aconteceu nos textos que nós lemos e quando o anjo aparece a pastores no dia em que Jesus nasceu. Eu separei 10 motivos para você anunciar Jesus Cristo neste Natal. Porque quando Jesus nasceu, Deus anunciou. E é preciso fazer isso com o nosso feriado do dia 25. É preciso fazer isso com os nossos símbolos, as nossas luzes, os nossos enfeites. É fazer isso sentado em volta da nossa mesa. Em primeiro lugar, anunciando aos humildes. Observe o versículo de número 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. É preciso anunciar aos humildes, porque quando Jesus nasceu, a anunciação, o primeiro anúncio, não foi feito nas catedrais do mundo, não foi feito nas capitais do império, muito menos na capital de Jerusalém. Este anúncio não correu à corte do rei Herodes, muito menos o palácio de grandes estadistas ou do imperador romano. Este anúncio foi feito na região de Belém, entre pastores que, durante a noite, guardavam o seu rebanho. Homens que não são citados pelo nome, homens com poucas instruções. A glória do Senhor brilhou ao redor deles, diz o versículo de número 8. Significa que este anúncio foi feito aos humildes, porque Deus alcança os simples. Deus não é impressionado pela nossa grandeza, pelas nossas construções, pelos nossos títulos. Deus não se impressiona com isso. Por isso, anuncie o Evangelho de forma simples. Jesus nasceu. Anuncie o Evangelho para crianças. Jesus nasceu. Anuncie o Evangelho para idosos que precisam de cuidado e assistência. Porque um dia a glória de Deus se manifestou aos humildes e aos simples, aos pastores, homens destituídos de qualquer título humano, destituídos de qualquer cargo, humildes, comuns, ordinários. No nosso tempo, Jesus precisa ser anunciado aos ordinários, aos comuns, a quem não tem milhões de seguidores, a quem vive a vida comum, trabalha de manhã, vai dormir cansado à noite, que cumpre horário, que levanta cedo, pessoas que fazem parte do dia comum, como pastores cuidando de ovelhas no campo.
a glória de Deus o cercou e anunciou que Jesus veio ao mundo. Em segundo lugar, nós precisamos comemorar o Natal, anunciando a glória de Deus. Quando você for comemorar o Natal na tua casa, anuncie a glória de Deus. Observe o versículo de número 9 que diz: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A glória do Senhor estava ao redor de homens comuns, e eles então ficaram tomados disso. No versículo de número 14, como nós lemos na liturgia, a glória de Deus foi manifestada, e João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Anunciar o Natal, comemorar o Natal, é anunciar a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta em Jesus. Quando o anjo apareceu, eles foram tomados pela glória. Quando anjos apareceram no céu, eles louvaram a glória a Deus nas alturas. A glória de Deus é manifestada no Natal, na pessoa de Jesus. Eles ficaram com medo, porque a glória de Deus assusta. Mostra que estes homens eram homens comuns. O texto do versículo 9 diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Sabe o que isso significa? Que eles não eram qualquer pastores, eles eram pastores devotos, eles eram homens piedosos, eles sabiam que eles estavam diante da glória do Senhor. Tem uma característica sobre a verdadeira piedade, a verdadeira devoção. O verdadeiro crente, o verdadeiro santo, é aquele que tem consciência do seu pecado, é aquele que tem consciência da sua debilidade e do quanto ele precisa de um Salvador, e diante de Deus ele não é digno. Por isso estes homens, ao estarem cercados pela glória de Deus, sentiram medo, porque sabiam que precisavam de um Salvador. O Natal nos anuncia que a glória de Deus foi revelada neste mundo, não para nosso juízo e castigo, mas a glória de Deus foi revelada neste mundo para salvar pecadores, homens e mulheres que precisam do cuidado de Deus, do perdão de Deus, da redenção de Deus. Terceiro lugar, quando você for comemorar o seu Natal, além de fazer isso anunciando as humildes, anunciando a glória de Deus, você fará isso anunciando a alegria de Deus aos homens. Observe o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo que aparece àqueles homens para anunciar aos humildes, para mostrar a glória de Deus revelada em Cristo, usa palavras que são muito importantes. Ele usa a palavra boa nova. Não fiquem com medo. A notícia que eu tenho não é de juízo, não é de castigo para vocês, é uma boa notícia, e essa boa notícia vem do céu, ela é proveniente da glória de Deus. Boa notícia é evangelho. Não precisa trocar o microfone não, fala alto. Evangelho para a salvação de humildes, evangelho para perdão de pecados, evangelho, obrigado, evangelho que redime a todos. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando o anjo diz que traz uma boa nova, ele usa a expressão que será de alegria para todo o povo. Só Jesus é a nossa verdadeira alegria. Jesus é a alegria dos homens. Este é o tema de uma das cantatas mais famosas do Natal. A cantata do Advento
de Sebastian Bach, uma das minhas preferidas. Jesus, a alegria dos homens. E uma parte do coro dessa cantata, Sebastian Bach separa esta frase: Jesus segue sendo a minha alegria, consolo e seiva no meu coração. Jesus me defende de toda pena, é a força da minha vida, a alegria e o sol dos meus olhos. Só Jesus é a nossa alegria. Só Jesus é a nossa satisfação, anunciando a alegria que veio ao mundo. Alegria verdadeira e não falsa, alegria plena. É a alegria porque aponta para Jesus, que resolve o problema do homem em trevas. E ele diz para todo o povo, a totalidade do povo de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, que neste Natal, em volta da sua mesa, haja alegria. Não por causa dos presentes, não por causa do banquete, por causa da fartura, não por causa das belas roupas ou possíveis viagens, mas que haja alegria, porque vocês encontraram e conhecem o verdadeiro motivo de toda alegria: Jesus, a alegria dos homens. Quarto lugar, é preciso comemorar o Natal anunciando o Messias. Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um sábio, Jesus não foi apenas um menininho que nasceu e depois injustamente foi morto na cruz. Ele é mais do que isso, ele é o Messias. Observe o que o anjo diz no versículo 11, quando ele vai falar das boas novas de alegria para todo o seu povo. Ele diz, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo o Senhor. Hoje vos nasceu, significa que Jesus tinha acabado de nascer em Belém, numa manjedoura, um lugar diferente, não numa hospedaria, não havia lugar para ele, diz o versículo 7 do capítulo 2, ele nasceu num lugar que não era conveniente a uma criança nascer, mas é interessante, que ele nasce no lugar certo, na cidade de Davi. Esta é uma expressão messiânica. Hoje vos nasceu a plenitude do tempo. O apóstolo Paulo, a explicar a vinda de Jesus em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. No tempo certo, Jesus veio a este mundo. E a vinda dele é suficiente para todos os tempos. Por isso o tempo é pleno. Ele nasceu na cidade de Davi, e isso é uma ligação com a promessa messiânica. Deus havia feito uma promessa com Davi, que seu descendente reinaria para sempre. Este descendente é o Cristo. Uma palavra para Messias, o grande rei. Esta palavra faz menção ao Salvador. E aqui não é apenas um rei que governa, mas é um rei que governa aquele quem ele salva. Há uma característica manifestada neste rei. Ele é o rei que tem poder salvífico. Ele é o rei que salva o seu povo. Ele é o rei redentor do seu povo. Eu acabei de ler Gálatas 4:4, que fala que vindo na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mas Gálatas 4:5 fala mais sobre este Messias. Fala que para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só o Messias pode nos resgatar, pode nos redimir. Ele é o rei que salva o seu povo. Ele é o rei que governa o seu povo. Ele é o Cristo, o Messias. Como você tem se comportado diante da sua celebração sobre a vida desse rei? Como você tem anunciado o mito
Ou como um rei verdadeiro? Como uma história para criança? Ou como um rei que governa a sua vida, que salvou você do pecado? Quinto motivo para você anunciar é anunciando um sinal, o sinal. Quando você for comemorar o Natal, anuncie o sinal. O versículo de número 12, o anjo diz: e isto vos servirá de sinal. Qual é o sinal? Algum milagre maravilhoso? Algum fogo descendo do céu? Qual é o sinal que o anjo dá para os pastores para anunciar a vinda do grande rei, do Salvador, do Filho de Deus? O sinal é uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Eles vão a Belém e encontram Jesus ali. O sinal é Jesus. Anunciem Jesus. Esqueçam o Papai Noel. Esqueçam o Grinch. Esqueçam os personagens da Disney. Esqueçam cantatas que falam sobre personagens que falam de um Natal onde Jesus não vem a este mundo, onde ele não soluciona o problema da humanidade. O sinal é o Deus que se fez menino e nasceu numa manjedoura, colocado numa manjedoura, um humilde presépio, mas que aponta para a salvação de Deus no mundo. Anunciem a Jesus. Ele é o maior sinal para a salvação do mundo. Você quer comemorar o verdadeiro Natal? Anuncie Jesus. Ele é o sinal. Não é um sinal, é o sinal. Sexto lugar, ao comemorar o seu Natal, faça isso anunciando com louvor. O versículo de número 13 aparece subitamente, imediatamente, uma multidão de milícia celestial. Olha, é preciso prestar atenção. Uma multidão de exércitos do céu. Estes anjos eram uma multidão de milícias. Ou seja, cada milícia contava com 1000 anjos. Uma multidão de 1000 anjos. Uma horda celestial. Todo o exército do céu aparece no céu de Belém, junto a pastores. E eles não aparecem para guerrear. Eles não aparecem para lutar. O que eles fazem? Eles louvam. Não é isso que diz o texto? Uma milícia celestial louvando a Deus. Sabe o que isso significa? Significa que o céu adora a Jesus. Os seres celestiais só adoram a Deus. Se você ler o Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, os seres celestiais como querubins voam em torno do seu trono e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Seres celestiais só adoram a Deus. Agora aparece todo o exército celestial para adorar a Jesus, um menino que nasceu numa manjedoura. O céu louva Jesus. Mas eu ainda quero que você entenda sobre o Natal. O Natal é para nós louvarmos a Cristo. O Natal é para nós louvarmos a Jesus. E este não é um papel só dos anjos, é um papel nosso também. Vamos olhar para os pastores. O último versículo, o versículo de número 20, vai dizer que eles voltaram, depois que eles foram encontrar Jesus, daqui a pouco a gente vai falar disso. Eles voltaram, os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Por causa do anúncio, eles estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. Os céus adoram a Jesus, os homens adoram a Jesus. Lhe cabe o perfeito louvor, porque Ele é Deus.
Não há outro digno de adoração. Por isso, nesse Natal, se você quer comemorar o Natal verdadeiro, adore a Jesus, louve a Jesus. Se tem uma coisa que o verdadeiro Natal faz, é quando uma pessoa conhece a Jesus verdadeiramente, ela se transforma num adorador. Quando ela conhece o Jesus verdadeiro, ela se transforma num adorador, alguém que adora o grande rei. Por isso anuncie o Natal com louvor. 7º lugar, quando você for comemorar o seu Natal, faça isso anunciando a paz. O versículo de número 14, nós ouvimos o cântico dos anjos. O que os anjos estão cantando? Há pessoas que consideram que a música não tem um papel importante na vida do culto. A música não tem um papel importante na vida cristã e na vida do crescimento individual. Mas o relato bíblico dos salmos, das poesias bíblicas, do Apocalipse, que é cercado de cânticos, que são cantados pelos redimidos, por seres celestiais. O livro de Salmos é repleto de poesias. Agora nós temos o que os anjos cantam. E o que eles cantam glorificam a Deus e falam da sua obra. Por isso, quando você for comemorar o Natal, anuncie a paz. Observe o verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus é glorificado na pessoa de Cristo, que traz paz na terra. Eu preciso falar sobre essa expressão, paz dentre os homens a quem Ele quer bem. Observem. O texto diz paz na terra, mas não diz entre todos os homens. Entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe o que isso significa? Que a salvação de Jesus é para o seu povo. Que a salvação de Jesus é para quem Ele quer bem. Uma tradução do grego que ficaria bem para entendermos isso é paz dentre os homens de seu beneplácito, de sua boa vontade, a quem Deus tem vontade de trazer paz. Veja bem, essa paz não é ausência de conflito, não é ausência de sofrimento e nem de luta, porque o príncipe da paz, Jesus, morreu numa cruz e veio para isso. Esta paz é uma reconciliação. Deus é santo e nós somos pecadores. Por isso que os pastores sentiram medo diante da glória de Deus. Quem sobreviverá diante da glória do grande Deus? No deserto, quando Deus se revelou no monte, o povo ficou com medo de ser destruído. Agora a glória de Deus se aparece, mas essa glória revela que veio aquele que vai reconciliar o homem com Deus. Ele quer bem a quem Ele quer bem. Meu irmão, minha irmã, eu tenho alguns textos que eu coloquei ali. O primeiro que eu lembro é do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele fala da obra de Cristo. Versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando os anjos cantam paz na terra, entre aqueles que Deus quer bem, é daqueles que foram reconciliados em Cristo Jesus. Estes foram reconciliados para viver em paz com Deus.
porque antes pecadores eram inimigos de Deus. Agora podemos desfrutar da paz que só Cristo pode nos dar. Em oitavo lugar, quando você for comemorar o seu Natal, faça isso anunciando e comprovando. Eu vou explicar. Comprove o que foi revelado na Bíblia. Observem os pastores. Versículo de número 15. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quando foi anunciado, eles foram comprovar. Comprove. Veja Jesus. Conheça a Jesus. Quando eles usam a expressão vejamos, é a ideia de testificar o que foi anunciado. E o texto diz que eles fizeram isso sem demora. Vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que você não é um pastor guardando ovelhas em Belém, que não apareceu nenhum anjo para você, e que muito menos você viu todo o exército celestial cantando um belo hino de louvor a Deus. Mas Deus se revelou, e Ele faz isso através da sua palavra encarnada, Jesus, do qual os evangelhos nos mostram. Este Jesus foi anunciado nas Escrituras. Este Jesus foi anunciado a todos nós, foi proclamado a nós. Deus revelou Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso, comprove. Aprenda sobre quem Jesus é. Aprenda sobre o que Jesus fez e faz. Aprenda sobre o que Ele ensinou e ordenou. Comprove. Você quer comemorar o verdadeiro Natal? Comprove. Conheça o Evangelho. Eu separei uma frase de um teólogo chamado Ismael Quinteiro, um teólogo latino-americano, que ele diz: é contraditório que o mundo celebre o seu nascimento e rejeite a sua mensagem. Contradições de Natal, o mundo inteiro comemora que Jesus nasceu, mas rejeita o que ele ensinou. Comprove, anuncie o Natal, comprovando o que Deus revelou, aquilo que Deus nos mostrou através da sua palavra. Nono lugar, quando você for comemorar o Natal, faça isso anunciando aquilo que foi revelado. Você comprovou, você conheceu, anuncie o que foi revelado. Olha, observe o versículo 17, foi o primeiro versículo que nós lemos. E vendo, quando eles viram a Jesus, no verso 16 diz que viram na manjedoura, eles confirmaram, comprovaram aquele sinal que foi dado. Quando eles viram a Jesus, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eu gritei a palavra divulgaram, para lembrar que Natal é anunciar. Anuncie aquilo que foi revelado. Os pastores não revelaram o que eles queriam, ou o que eles achavam sobre o menino. Eles revelaram o que foi dito a respeito daquele menino. A glória de Deus, anjos, eles falaram o que eles ouviram. O anjo que procurou os pastores não era livre para trazer uma mensagem, ele anunciou a mensagem que Deus mandou anunciar. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado. Na tentativa de comemorar um Natal muito gostoso, a gente acaba anunciando coisas que não foram reveladas. Vá para o Evangelho, vá para a Bíblia, porque aquilo que foi anunciado é suficiente. Em último lugar, quando você for comemorar o seu Natal, faça isso anunciando ao teu próprio coração. Quando você for comemorar o seu Natal, faça isso anunciando ao seu próprio coração. Observe o versículo de número 19. Maria ouviu o que os pastores disseram.
Ela já tinha ouvido o que o anjo Gabriel tinha dito para ela. E olha só o relato do evangelista Lucas. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O termo original para guardar aí, no verbo em português, é entesourar. Não é guardar para esquecer, é algo que é preservado, porque é valioso. Sabe quando você guarda algo que é muito importante? O texto diz que Maria guardou as palavras dos pastores no coração, porque era precioso. Quando você for comemorar o Natal, anuncie ao seu próprio coração. Guarde aquilo que foi revelado como algo precioso para você. Não despreze a mensagem de Jesus. A ideia de guardar cuidadosamente é o contrário de desprezo. Significa que o coração de Maria foi tomado pela mensagem de que Jesus é o Salvador, de que Ele é o Messias, de que Ele é o próprio Deus, que se fez carne naquele momento. Não despreze Jesus. Lucas 2,7 diz que não havia lugar para Ele nas hospedarias. Muitas pessoas comemoram o Natal, mas não há espaço para Jesus em seus corações. Por isso, eu separei uma frase de um teólogo chamado George Forel, que escreveu um livro muito famoso chamado Ética da Decisão. E ele diz assim: se o coração do homem não tiver tomado pela fé cristã, se o coração do homem não estiver tomado pela fé cristã, alguma outra coisa ocupará o seu lugar. Alguma coisa ocupará o seu lugar. Que a mensagem do Natal, de quem Jesus é, do que Ele fez e do que Ele ensinou, seja um tesouro guardado no seu coração. Que você anuncie isso para você mesmo. E olha só, observe o versículo número 19, o texto ainda diz assim: que ela meditava aquelas palavras no seu coração. A ideia de meditar, irmãos, é que Maria ponderava sobre aquilo que foi anunciado, aquilo que foi proclamado por Deus, através do anjo Gabriel, através do anjo aos pastores, através dos próprios pastores. Se você observar, logo após esse texto, se você continuar lendo na sua casa, Maria vai encontrar um homem velhinho, que recebeu uma promessa de não morrer enquanto o rei Messias não nascesse. Ela vai ouvir uma profetisa chamada Ana, que também vai falar a respeito dele, e ela vai guardar isso no coração, e isso vai fazer parte da meditação dela, meditando sobre essas palavras. Eu gosto da frase que eu já citei, por isso eu gostaria que você lesse comigo. É contraditório que o mundo celebre o nascimento e rejeite a sua mensagem. Tem gente que nem lembra o que Jesus ensinou, que nem conhece o que Jesus ensinou, que nunca leu os seus mandamentos, que gostam de um Jesus que eles inventaram, mas não do Jesus bíblico. Por isso, meu irmão e minha irmã, pense, medite nas palavras da proclamação, que isso seja um anúncio para o seu próprio coração, porque comemorar o Natal é anunciar que o nosso Salvador veio ao mundo para trazer paz e reconciliação. Comemorar o Natal é comprovar a mensagem do Evangelho, quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele ensinou. É anunciar esta mensagem que foi revelada por Deus nas Escrituras. Não é anunciar a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. Comemorar o Natal é anunciar que Jesus é a nossa alegria. Por isso o Natal é tempo de anunciação. Por isso o Natal
é preciso que as nossas luzes, é preciso que as nossas decorações, as nossas velas, as nossas cores litúrgicas, os nossos ritos, a nossa mesa e os nossos encontros familiares comuniquem e anunciem a história certa, a única história, a verdadeira história, que comuniquem a história de Deus salvando a humanidade através do seu Filho Jesus, que o glorifica e o exalta. Esta é a história certa, Jesus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.